Entendes o que lês? Por Charles Haddon Spurgeon. Atos 8, 30 a 33. E Filipe correu para lá e ouviu o etíope ler o profeta Isaías e disse: Entendes o que lês? E ele disse: Como poderei se alguém não me guiar? E desejou a Filipe que subisse e se assentasse com ele. E o trecho da escritura que lia era este: Como uma ovelha foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça. Quem contará a sua geração? Porque sua vida foi tirada da terra. Como este eunuco negro, camarista da rainha da Etiópia, veio a ser prosélito, não sabemos. O livro que ele se agradava de ler pode ter sido o meio que o conduziu à adoração do Deus de Abraão. Certamente tem respondido a este propósito milhares de vezes. De qualquer forma, ele seguiu a luz que tinha, e embora ainda não tivesse chegado à plena glória do cristianismo, era bem provável que chegaria, porque estava evidentemente preparado para seguir a verdade aonde quer que a sua tocha brilhante o conduzisse. Oh, se houvesse mais sinceridade entre os homens nestes últimos dias e menos dos preconceitos que colocam escamas nas mentes dos homens. Sê fiel à verdade conforme ela te vem. Se Deus te dá apenas a luz de uma vela comum, faz bom uso dela, e Ele ajustará tua lâmpada até que brilhe como a luz dourada de seu lugar santo. Aqueles que estão dispostos a ver a Deus pela lua da natureza, em breve serão iluminados pelo sol da revelação. Em vez de te queixares de que não tens mais luz, faz bom uso daquela que tens. Muitos gemem sobre suas incapacidades, e entanto nunca foram ao fim de suas capacidades. Isto é pura hipocrisia. Tendo se tornado um prosélito à fé de Israel, o eunuco empreendeu uma longa e perigosa jornada até Jerusalém. Depois de desfrutar da festa solene, regressou e, enquanto viajava, lia a palavra de Deus. O livro do profeta Isaías era a porção escolhida para sua meditação. Não vos parece notável que ele estivesse lendo naquele momento o melhor texto que Filipe pudesse ter selecionado? Ele havia chegado a uma porção da Escritura da qual, sem o menor desvio, o evangelista pregou a ele Jesus como o Cordeiro sacrificial, o sacrifício disposto pelos homens culpados. A conjunção semelhante da providência e do Espírito Santo ocorre constantemente nas conversões. O que o homem leu no livro, o pregador é frequentemente movido pelo Espírito de Deus a declarar do púlpito. Pois Deus tem servos em toda parte e suas direções secretas são dadas, de modo que todos estes servos, embora pouco se deem conta disso, são levados a trabalhar juntos para o mesmo fim predestinado. Com que frequência os discursos de jovens homens à beira do caminho foram reproduzidos pelo pregador, e tais coincidências singulares chamaram sua atenção e foram o meio de impressionar seus corações. Que Deus faça que haja algo desta espécie esta noite. Eu sei que haverá. Para este ralão veio anos atrás um jovem selvagem. Ele me ouviu pregar, acreditou em Jesus e há muito tempo é um diácono honrado de uma igreja suburbana. Não há aqui outros homens a quem venha a mesma salvação? Este nobre eminente está lendo. Essa é uma ocupação louvável. Ler é em si um sinal de esperança. Nestes dias, mal podemos exortar os jovens a ler. Dedica-te à leitura, disse o apóstolo sábio Paulo, e esse foi um excelente conselho para Timóteo. Que todos os homens cristãos sejam homens de leitura. Mas então, a pergunta de Filipe contém estas palavras: o que lês? E isto sugere uma investigação necessária. Tenho medo de que muito do que é lido nos dias de hoje seria muito melhor deixado de ler. Multidões de livros são frutos de uma árvore maldita, a árvore do conhecimento maligno, que é regada pelos rios da perdição. Os frutos dessa árvore, upas, não renderão nenhum benefício às mentes que se alimentem deles, mas muito dano solene.
por perverter o julgamento ou poluir a imaginação. Almas foram arruinadas para toda a eternidade pela leitura de um livro vil. Não consideres pouca coisa ter ouvido linguagem má, mas considera como um mal mais sério ter lido um livro ruim que feriu tua alma e deixou uma cicatriz em tua consciência. O escritor de um livro maligno é um envenenador deliberado, derramando secretamente morte nos poços que os homens bebem. Os impressores e editores de tais obras são cúmplices no crime. Jovens homens, vós lereis: quem entre nós desejaria que fizesseis de outro modo? Mas tomai cuidado com o que lemos. Como alguém que leu mais avidamente que a maioria dos homens todos os tipos de livros, dou meu testemunho que o melhor da leitura é a leitura dos melhores livros. Quanto mais lemos a Bíblia e volumes que levam ao seu entendimento, tanto melhor para nós. Não gosto de ver em uma biblioteca de empréstimo todas as obras de ficção precisando ser encadernadas 2 ou 3 vezes, enquanto os livros de fato sóbrio e de sólido ensino e as obras que falam de coisas eternas nunca foram lidos, pois sequer foram cortados. Temo que esta seja a regra geral, se não universal. Entendes o que lês? Era uma pergunta muito bem pontuda que Filipe fez a este cavalheiro. Ele fez um uso honesto e earnest de uma rara oportunidade para alcançar um dos 10 principais. Achamos bastante fácil fazer perguntas a um homem que é pobre, mas como nos aproximaremos dos ricos? Temos sermões para as classes trabalhadoras, e seria uma coisa justa e útil ter sermões para a casa dos lordes e endereços evangelísticos para os comuns. Não há maiores pecadores em qualquer lugar do que você pode encontrar em 2 câmaras. Os ricos não são nem melhores nem piores que os pobres. As várias classes têm o mal e o bom em cada uma delas, em muito a mesma proporção. Estou persuadido de que há lordes nobres e cavalheiros honoráveis que se beneficiariam muito de um pouco de ensino sobre as coisas do reino de Deus. Por exemplo, faria muito bem a muitos deles ouvir um sermão simples de "Vós precisais nascer de novo". Por que somos tão propensos a sermos francamente francos com os homens que trabalham e não com seus empregadores? Admiro Filipe por sua franqueza com o tesoureiro real. Este cavalheiro mantém uma carruagem. Veja sua comitiva e sua corajosa exibição. Ele é uma pessoa muito importante e, entanto, Filipe, que é ninguém em particular, apenas um pobre pregador da palavra, corre para a carruagem e solenemente pergunta: "Entendes o que lês?" Jovens homens, nunca se irritem com perguntas simples de um servo de Cristo, ou então não sereis tão nobre quanto este camarista etíope. E, jovens homens, quando conhecerdes o Senhor, não vos envergonheis vós mesmos de fazer perguntas importantes a outras pessoas. Indagações ousadas frequentemente causam menos ofensa do que o endereço mais político e indireto que a timidez sugere. Temo que o mundo raramente possa acusar a Igreja de ser muito violenta em seus apelos. Veja o que os ímpios farão para nós. Onde você pode viver em uma rua de Londres, especialmente nesta parte da cidade, sem ter a noite tornada horrível com seus sons licenciosos altos e gritos? Eles nos forçam sua irreligião. Podemos não introduzir nossa religião em retorno? Se nos aproximarmos de um homem em linha reta e falarmos com ele em nome de Cristo, talvez ele diga: "Você se intromete." Bem, não somos a única pessoa que se intromete, pois muitos impõem suas línguas sujas sobre nós enquanto descemos pelas ruas e nos forçam sua infidelidade nos jornais diários. O mundo estabelece a moda, e se seguirmos seus costumes, não tem o direito de se queixar. Quando os ímpios crescem tão delicados que têm medo de ferir nossos sentimentos com seus discursos descrentes, podemos levar em consideração como podemos ir delicadamente também. Enquanto isso, há algo que um homem de Deus não tem o direito de dizer se for a verdade e se estiver buscando sinceramente a salvação de seus semelhantes? Esta era a pergunta. Entendes o que lês? Ah, meus irmãos, vós e eu temos necessidade de entender a Bíblia.
Vou supor que vós a ledes. Deixa-me esperar que não me engano. Mas quando a ledes, esforce-vos acima de tudo para entendê-la. O livro foi escrito para ser entendido. É um livro que nos fala sobre nossas vidas, pois a alma é a verdadeira vida, e sobre a bem-aventurança eterna e o caminho para alcançá-la. Ele deve ser tão bem escrito que seja entendido, pois seria uma zombaria para Deus nos dar uma revelação que não pudéssemos compreender. A Bíblia foi destinada a ser entendida e nos beneficia na proporção em que chegamos ao seu significado. Meras palavras da Escritura passando sobre o ouvido ou diante do olho podem nos fazer pouco bem. Ouvi uma pessoa dizer certa vez, concernente a uma grande doutrina, que consideram muito claramente ensinada na Escritura, que tinha lido a Bíblia inteira, acho que disse 6 vezes, de joelhos, mas não conseguia encontrar essa doutrina. Respondi: irmão, essa é uma posição desconfortável para ler a Bíblia. Eu teria me sentado em uma cadeira e estudado a página em uma postura natural e fácil. Além disso, não teria galopado através dela à velocidade em que você deve ter corrido sobre os capítulos. Eu teria lido um pouco por vez e tentado entendê-lo. Entendes o que lês? Essa é a pergunta. Leio um capítulo cada manhã, diz um. Muito bem, continue assim. Mas entendes o que lês? Bem, aprendo o texto diário. Sim, mas entendes o que lês? Esse é o ponto principal. As borboletas voam sobre o jardim e nada vem de seu voo. Mas veja as abelhas, como se mergulham nos sinos das flores e saem com suas coxas carregadas de pólen e seus estômagos cheios do mel mais doce para suas colmeias. Este é o caminho para ler a Bíblia. Entre nas flores da Escritura, mergulhe no significado interior e sugue aquela doçura secreta que o Senhor colocou ali para vosso alimento espiritual. Um livro pensado precisa e merece leitura pensada. Se levou muito tempo para seu autor escrever, e ele o escreveu com muita consideração, é devido a ele que vós deis a seu trabalho uma leitura cuidadosa. Se os pensamentos dos homens merecem isto, que devo dizer dos pensamentos supremos de Deus que ele nos escreveu neste livro? Inclinemo-nos ao livro, peçamos por aumento de capacidade e usemos a capacidade que já possuímos para alcançar a alma íntima da palavra de Deus, para que a entendamos e sejamos alimentadas. A Bíblia pode ser entendida, vos asseguro. Não vou dizer que qualquer homem aqui a entende completamente. Não acredito que exista qualquer homem vivo que o faça. Eu mesmo não poderia acreditar nisso se pudesse entender tudo, pois imaginaria que veio de meu igual e não daquele Mestre Supremo, cujos pensamentos devem estar acima de nossos pensamentos, assim como os céus estão acima da terra. Tudo o que é correto, tudo o que é essencial para o bem eterno de nossas almas, pode ser entendido pela ajuda de Deus se desejamos entendê-lo. Digerir a palavra, peço-vos. Preparai-vos para responder esta pergunta. Entendes o que lês? Desejando pressionar esta matéria sobre vós, vou falar sobre 3 perguntas um tanto brevemente. A primeira é: qual é a coisa mais essencial a ser entendida neste livro? Em segundo lugar, qual é o teste de um entendimento de um homem? E por último, o que pode ser feito para obter tal desejável entendimento? Então, qual é a coisa mais essencial a ser entendida neste livro? Verdadeiramente acredito que está contida na passagem que o eunuco estava lendo. É uma passagem muito singular. Uma seção da Bíblia começa em Isaías 53 e continua através de vários capítulos. Vou ler-vos um verso ou 2 dessa parte que o eunuco em breve teria lido se tivesse continuado a perscrutar as palavras do profeta. Já ele havia notado as palavras: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Havia algo para ele, pois ele tinha andado desgarrado e conhecia seu estado perdido.
Continue para o capítulo 54, verso 3, e leia isto: Tu te estenderás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações, e despovoadas cidades serão habitadas. Ele poderia ter pensado: eu sou um dos gentios, e portanto sou das nações que serão possuídas pela descendência. Quando chegasse ao capítulo 55, como seus olhos brilhariam quando começasse a ler: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E isto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui também ele ouviria a voz de Deus convidando os homens a vir ao seu ungido e marcaria aquela promessa: Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e nações que não te conheciam correrão para ti, por causa do Senhor teu Deus. Ele se alegraria em ver que os etíopes estavam incluídos naqueles que não conheciam a Cristo, mas ainda assim deveriam correr para ele. Peço-vos que olheis para o capítulo 56 e o verso 3. Imagino que o eunuco tivesse lido essa porção anteriormente. Deve ter sido uma passagem favorita para ele, pois assim diz: Nem o eunuco diga, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor acerca dos eunucos que guardarem meus sábados e escolherem as coisas que me agradam e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei na minha casa e nos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Dar-lhes-ei um nome eterno, que nunca será apagado. Não era pontualmente pessoal e pleno de consolação? Não fico surpreso de que ele gostasse de ser encontrado lendo perto de tal promessa escolhida, na qual ele viu a compaixão terna do Senhor por seres que geralmente são desprezados. A passagem da qual o texto de Filipe foi tirado contém a coisa mais essencial para todo jovem homem conhecer. Deixai-o conhecer e entender o 6º verso do 53 de Isaías. Começa com todos e termina com todos, portanto, guarde-o nas vossas memórias. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que é necessário é que primeiro entendamos que todos nós andamos desgarrados. Aquele que não sabe que andou desgarrado não se importará com um pastor que vem buscá-lo novamente. Um sentimento humilhante e que parte o coração de nossos desvios pessoais do Senhor é uma força principal pela qual o Pai Celestial nos leva a Jesus Cristo e sua salvação. Quero que todo jovem homem aqui conheça e entenda a verdade de que a salvação é o dom da misericórdia divina para aqueles que são culpados e nunca é a recompensa do mérito humano. Cristo não veio para vos salvar porque sois bons, pois não sois bons, nem porque tendes mérito, pois não tendes mérito nenhum. Ele não teria vindo para vos salvar se tivesseis mérito, porque não haveria necessidade. Ouço a charrete do médico se apressando pela rua a grande velocidade e fico pensando para onde ele vai. Nunca me ocorre que ele está correndo para visitar um homem robusto e sadio. Estou persuadido de que ele está se apressando para ver aquele que está muito doente, talvez em circunstâncias de morte, do contrário não dirigiria tão rápido. É exatamente assim com Jesus Cristo. Quando ele se apressa nas asas do vento para resgatar um filho dos homens, estou certo de que a alma que ele visita está doente da doença do pecado, e o médico se apressa porque a doença está se desenvolvendo em corrupção e morte. Ele não veio chamar justos a arrependimento, mas pecadores. Quem quer que sua esmola distribua bem, deve dá-la aos pobres. Ninguém senão o paciente ferido conhece os confortos de uma cura. Jesus não desperdiçará sua graça naqueles que já são bons. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os que estavam ricos. Oh, que vós também entendesseis a segunda metade do verso de Isaías. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Há mais filosofia nessa declaração do que em todos os ensinamentos de Aristóteles. Há mais verdade digna de ser conhecida nessa única sentença do que em todos os livros da Biblioteca de Alexandria. O Senhor Jeová levantou o pecado de homem e deliberadamente o colocou sobre seu amado Filho. Seu Filho, voluntariamente carregando aquele bardo como nosso substituto, subiu à árvore e ali suportou o que era devido por todo aquele peso de pecado, mesmo a penalidade da escuridão, abandono e morte. Ao suportar o castigo, ele pôs fim ao pecado e o lançou em seu próprio sepulcro, no qual está enterrado para sempre. Agora, todo homem que crê em Jesus pode saber que seu pecado foi colocado sobre Cristo e suportado por Cristo e pôs fim por Cristo. Uma coisa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se meu pecado foi colocado sobre Cristo, ele não está mais colocado sobre mim. Deus não pode exigir duas penalidades pelo mesmo crime. Se ele aceitou Cristo Jesus como meu substituto, então não pode me punir. A justiça de Deus não pode duas vezes exigir a penalidade, primeiro na mão do meu sangrento garantidor, e então novamente na minha. Tal exação seria uma estranha confusão e destruição tanto do amor quanto da justiça. Tal injustiça nunca pode ser. Este é o caminho para vos libertardes de vosso pecado. Vós não podeis suportá-lo, mas Cristo o suportou. Vós deveis aceitar Cristo como vosso portador de pecados, e então podeis saber que vossos pecados se foram, que as profundezas os cobriram, que não há um deles deixado. Às vezes acho que se os homens entendessem isto, eles certamente aceitariam ao Senhor Jesus. Ouvi falar de um ministro em Edimburgo que foi visitar um de seus pobres. Ele ouvira que ela estava em profunda pobreza e, portanto, foi levar-lhe ajuda. Quando chegou à sua casa, não conseguiu fazer ninguém ouvir, embora batesse alto e por muito tempo. Vendo-a tempos depois, disse-lhe: Janete, bati à sua porta com ajuda para você, mas você não me ouviu. Que hora você veio, Senhor? Perguntou ela. Foi por volta do meio-dia. Oh, disse ela, eu o ouvi, Senhor, mas pensei que fosse o homem pedindo o aluguel. Exatamente assim. Os homens ouvem os chamados de Cristo, mas são voluntariamente surdos, porque pensam que Ele quer algo deles. Mas Ele não quer nada de vós. Ele quer que recebais o que Ele já fez. Ele vem carregado de misericórdia, com as mãos cheias de bênção, e bate à vossa porta. Vós tendes apenas de abri-la, e Ele entrará, e a salvação entrará com Ele. Dizei: vinde, viajante desconhecido, que tendes nas vossas mãos. Eu aceito voluntariamente o que vós trazeis. Algum jovem homem aqui, que pensava que a religião fosse uma exação dura, não mudará de ideia agora que entende que é uma dádiva abundante? A salvação é um dom livre de Deus. Quem tem sede, venha, e quem quiser de graça, beba a água da vida. O Salvador levanta o pecado dos homens para si mesmo, e então faz um fim naquele pecado de uma vez por todas, pela sua morte sobre a cruz. Oh, ouvi isto, vós culpados, a plena salvação apresentada a vós na palavra de Deus, salvação de toda sorte de mal. Vós sereis ajudados a vencer toda a paixão má, a conquistar todo o hábito maligno, a ser mestres de vossas próprias mentes e senhores de vossos próprios espíritos. O Senhor Jesus Cristo, se o aceitardes, virá em vosso coração e expulsará seu inimigo e o vosso, e reinará em vós a partir de agora e para sempre, até que vos tenha feito perfeito e apto para habitar com Ele na glória. Oh, que entendesseis este ponto vital! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 2. Qual é o teste do entendimento de um homem de sua Bíblia e de entender esta passagem nela? Respondo que Filipe, que realmente a entendia, quando a explicou, pregou ao eunuco Jesus e nada mais.
Esforço-me ao máximo para pregar meu Senhor Jesus Cristo e amo encontrar pessoas que se deleitam neste tema. Certos críticos nos pedem para pregar algo novo. Isto também farei, pois pregarei Jesus, e ele é sempre novo. Não há nada obsoleto nele. Ele tem para sempre o orvalho de sua juventude. Pode-se dizer, mas novas doutrinas estão sendo introduzidas continuamente. Sim, mas ficam obsoletas em um mês. São um tipo pobre de coisas de Covent Garden e precisam ser carregadas rapidamente. Do contrário, apodrecem. Vivi largo tempo para ver uma dúzia ou mais de tipos de teologia moderna. Todas elas vêm e vão, mas Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se tendes Jesus Cristo, tendes tudo, topo, fundo e meio também. Tende Cristo, e nada mais senão Cristo. Não estareis em segurança se descansardes sem ter uma firme posse de Jesus o Salvador divino. Bem, diz um, mas o que vos fazeis com os socinianos e unitarianos? Chego à mesma conclusão sobre eles que fez um velho ministro batista, que foi muito afligido ao ver uma capela sociniana erguida oposta à sua própria. Um de seus diáconos disse, isto é uma coisa terrível, esta loja de oposição que foi aberta do outro lado da rua. Eu não a chamo de oposição nenhuma, disse o ministro. O diácono exclamou, por quê? Eles são unitarianos, eles não pregam a divindade de Cristo. O velho disse, se vós mantivesseis uma loja de padeiria e outro homem abrisse um negócio de ferragens oposto a vós, aquilo não seria oposição, pois ele estaria em uma linha completamente diferente. Aqueles que não pregam a divindade de Cristo estão em um negócio completamente diferente. Se vós tereis ferragens, vós podem ir para eles, mas se quiserem o pão do céu, vós deveis olhar para o Senhor Jesus, o Filho do Altíssimo. Então, se vós quereis entender a Escritura, vos provai por isto. Jesus Cristo é tudo para vós? Se esta mensagem falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando em sua vida. E se você deseja ouvir mais reflexões profundas das Escrituras e das pregações de Charles Spurgeon, inscreva-se neste canal. Assim você poderá acompanhar outras mensagens como esta que edificam a fé, fortalecem a esperança e nos aproximam ainda mais de Deus. E se este conteúdo foi útil para você, considere também deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que a graça do Senhor esteja com você.